Boa noite a todos que estão aqui. Hoje nós temos um convidado. Vou deixar o Dr. Maurílio se apresentar. Aproveitem para fazer as perguntas. Quem ainda não preencheu, gente, por favor, eu coloquei lá no canal do Telegram para vocês preencherem. Tem as perguntas lá, assim fica mais fácil para o Dr. Maurílio estar ajudando vocês. Aproveita, gente, ele é especialista, gente. Ansiedade tem cura. Ansiedade tem cura, e ele vai falar sobre isso. Agora o Dr. Maurílio, pode se apresentar. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Me fala aí se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá legal, se vocês estão me vendo também, a imagem. Eu queria ver a carinha, né, de todo mundo. Ah, gente, é tão legal quando aparecem É carinha. uma oportunidade que vocês têm de vencer a timidez, tá? Os tímidos não herdarão o reino dos céus, hein? Os É. tímidos não irão para o céu. Resumindo, mas eu sou o Dr. Maurílio, hoje especialista em ansiedade, sou terapeuta, naturopata, farmacêutico bioquímico, pós-graduado em nutrição funcional, neurocientista. Mas o que mais me habilita hoje estar aqui, né, ajudando vocês, trazendo esse assunto, né, ajudando milhares de pessoas a se curarem de ansiedade no Brasil e no mundo, né, muitos pacientes aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, muitos pacientes em Portugal, né, ansiedade é a nova pandemia mundial, ansiedade e depressão, as duas doenças juntas serão as doenças que mais vão matar no mundo, né, e como a doutora Raquel falou aí, tem cura. A cura não se dá através de remédio controlado, nem ansiedade, nem depressão. O remédio controlado ele serve sim para trazer alívio nos sintomas, mas ele não vai na causa do problema, ele não vai lá arrancar o mal pela raiz. E hoje nós vamos falar aqui sobre ansiedade, especificamente sobre ansiedade, sobre insônia, sobre mente acelerada, pensamento ruim, sobre esse medo que de alguma forma está travando a sua vida. E aí, para iniciar, eu queria que vocês, eu não vi aqui vocês falando, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se o som tá legal aí para vocês, vocês podiam pelo menos mandar no chat. E me fale também qual o seu medo, qual o medo que de alguma forma tem paralisado a sua vida, qual medo que de alguma forma tem feito com que você não avançasse no seu trabalho, na sua profissão, nos seus sonhos, nos seus desejos, tudo ok por aqui, Astro Gildo falou. Vai falando aí também qual o seu medo. Se você sofre de ansiedade, conhece alguém que sofre de insônia, preocupação excessiva, já anota no seu caderno assim, ó, preocupação é igual a má gestão da imaginação. Anota também, ó, ansiedade tem cura, não se cura com remédio, farmácia e drogaria. Essas verdades, elas precisam entrar na sua nova programação mental. Essas verdades, elas precisam ser escritas, precisam ser faladas e precisam ser acessadas. Como acessar, doutor Maurílio? E é isso que eu vou passar a instruir vocês aqui com relação a isso. De repente, mais uma pessoa entrando aqui, a Sandy. De repente, o medo que tem de alguma forma paralisado a sua vida, né, travado os seus sonhos, seja de repente o medo de ir morar em outro país, de falar outra língua, né, de exercer a sua profissão em qualquer parte desse mundo, né, mal sabendo você que você não é do Brasil, né? Mal sabendo você que você é a imagem e semelhança de um Deus que criou todas as coisas. Você pode o que você quiser, a partir do momento que você não se limita mais. E a única coisa que pode nos limitar é justamente uma programação que está no nosso subconsciente. Então, hoje aqui, vocês vão sair daqui entendendo por que que as pessoas sofrem de ansiedade, até de depressão, de medo, de pânico, por que esses medos, né? Por que essa procrastinação? Nós podemos falar um pouquinho disso também. Doutor Maurício, ultimamente eu não consigo me concentrar em nada. Eu começo a fazer qualquer atividade, né? Eu começo a ler um livro, eu começo meus estudos, mas de repente eu procrastino. De repente eu paro, me distraio com rede social, com doce, com açúcar, enfim, com qualquer outra distração e eu não consigo me concentrar, né? Num determinado tempo, numa determinada coisa que eu preciso me concentrar. Então, você vai sair daqui também entendendo o que está acontecendo com você. Você não é uma pessoa preguiçosa. Isso chama-se procrastinação, né? A ladra da nossa alma. Isso junto com a ansiedade,
isso tem acabado com o intelecto, com o cognitivo das pessoas, porque as pessoas se frustram, passam o dia todo procrastinando, empurrando as coisas, vamos dizer assim, empurrando as coisas com a barriga, no final do dia dá uma frustração, né? No final do dia você olha para trás e não conseguiu executar nada de que você deveria ter executado, e isso te frustra, te dá um sentimento de culpa, ainda mais de medo, ainda mais de ansiedade, ok? Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês. É, Pronto. Me fala aí, Raquel, se Tá ótimo, tá dando para ver. mas eu acho que eu Queria preciso. tanto ver a carinha. Oi, Sandy! Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu adoro ver vocês. Só um minutinho. Tá legal do jeito que tá aparecendo aí pra vocês, tá, Raquel? Tá sim, tá ótimo. E para vocês aí, ai, doutora Astra, eu vi você. Tá me escutando? Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos lá. Viver sem ansiedade. Como, doutor Maurílio, é possível? Totalmente possível. Primeira coisa que a gente precisa fazer é saber a diferença de ansiedade como um estado emocional comum a todas as pessoas e ansiedade como um transtorno mental, uma doença, uma patologia que precisa ser tratada e aí é onde você precisa de ajuda. A ansiedade como estado emocional é como o próprio nome está dizendo, é um estado emocional comum a todas as pessoas, né? Todas as pessoas, eu, vocês, né? Cada um de nós, em algum momento, nós vamos estar mais ansioso, menos ansioso, né? Um pouco antes daqui a pouco eu tenho uma palestra aqui na região de Windermere, de Orlando, nos Estados Unidos, e um pouquinho antes de eu subir no palco, sempre me dá um friozinho na barriga. O que que é isso? Ansiedade, um estado ansioso, né? Só que essa ansiedade, esse estado ansioso, não me para. Pelo contrário, eu já conhecendo, eu já utilizo dessa ansiedade, desse friozinho na barriga, para me preparar ainda mais para fazer aquilo que eu tenho que fazer. É a hora que eu me ajeito, é a hora que eu vejo, passo o meu texto, todo o conteúdo ali, vejo água, passador. Então, eu termino de me organizar para ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, essa ansiedade como estado emocional é aquele quadro de ansiedade que não te paralisa, que não te limita, que não te adoece. Comum e natural a todas as pessoas. E tá tudo bem. Em algum momento nós vamos estar mais ansioso, menos ansioso. Agora, a ansiedade como um transtorno mental, conhecido de vários tipos, mas o tipo mais comum é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, são aquela ansiedade como uma doença, como um transtorno mental, como nós falamos, e que aí já vem carregada de sintomas, de medos, sintomas físicos. Esses sintomas físicos muitas vezes te faz imaginar mil coisas. Eu estou com câncer, eu estou com AVC, Não, não. eu Só estou um com pouco. doença muito séria. Deixa eu ativar a muda aqui, mas deixa mutado aí, gente. Então, essa ansiedade como um transtorno mental, como uma doença, ela é sim digna de ser tratada, tem que ser tratada, e tem cura, e não é com remédio, é isso que nós vamos falar aqui. Logo que eu começo a diferenciar, não, a minha ansiedade é um estado emocional natural, né, a todas as pessoas, eu não preciso de tratamento. Agora, a ansiedade como um transtorno mental, uma doença, sim. Qual que é, doutor Maurílio, os sintomas dessa ansiedade como uma doença? Então, ó, mente acelerada, pensamento ruim o tempo todo, uma mente que não para, insônia, você já começa a ter dificuldade para dormir, ou dificuldade para pegar no sono, ou um sono muito ruim, acorda muitas vezes durante o sono. Não é um sono reparador, uma característica disso é você acordar cansado, fadigado, perda de memória, de cognitivo, de concentração, de foco, procrastinação em excesso. Você sente que você já não consegue avançar nos seus estudos, fazer o que precisa ser feito, você procrastina muito, né? Para o tempo todo para rede social, para comer alguma coisa, para se distrair com algo, né? Você se distrai muito fácil. São características da ansiedade como um transtorno mental que vai evoluindo para sintomas físicos, como coração que acelera do nada, tremores,
muita irritabilidade, nervosismo, um humor instável, a hora que você está bem, daí a pouco você não está. No mesmo dia, calafrio, sudorese, sensação de falta de ar. Olha como é que vai evoluindo esses sintomas. Algumas pessoas relatam sentir um bolo na garganta, que parece que tem algo sufocando, como se tivesse um caroço de abacate sufocando. Dores pelo corpo, dor de cabeça constante, dor na região lombar, dor em toda a musculatura, dor na nuca. Muitos pacientes relatam muita dor na nuca, dor nos ombros, nos braços. Essas dores costumam ser confundidas com fibromialgia, de tanta dor que dá. E essas dores, no caso de ansiedade como doença, vêm justamente por causa dessa tensão muscular. Vocês vão começar a entender agora o que que é uma ansiedade, um quadro de ansiedade. A musculatura do corpo, ela passa o tempo todo tensa, preparada para lutar ou fugir. É aquele sistema que na neurociência nós conhecemos como luta ou fuga. Então, essa tensão muscular é que causa essas dores. Então, essa é a ansiedade como um transtorno mental, uma doença. Essa ansiedade, essa ansiedade, como nós falamos, tem cura e na cura não é com um remédio controlado. O que nós precisamos sair daqui entendendo é que todos esses sintomas físicos, por mais horríveis e terríveis que sejam, o inimigo não está no coração que acelera. Muitas vezes as pessoas ficam achando, ó, vou ter um AVC, eu vou ter um câncer, né? Eu tô com uma doença muito séria. E esses pensamentos que evoluem, que crescem, que vão além, é que vão alimentando essa ansiedade. Eu sempre digo que é o seguinte: o inimigo não é o sintoma físico. Por mais horríveis e terríveis que seja, e eu sei bem como é, né? Tontura, zumbido, tremores pelas mãos. Tem pessoas que relatam, doutor Maurício, eu senti um lado esquerdo, um lado direito meu que está meio dormente. Você já foi lá, fez todos os exames, eletrocardiograma, hemograma, cintilografia, foi no cardiologista, e o médico não descobre que você tem nada. Um bolo na garganta, faz endoscopia, não descobre que tem nada, né, sufocando. O inimigo é outro, o inimigo é sua mente que mente. E agora vocês vão começar a entender onde que está, né, onde que está o problema e como é que resolve esse problema. Se os sintomas físicos são reais, você não está ficando louco, mas o problema não está no seu corpo físico, não é um problema fisiológico, por isso que os exames não detectam, né, esses sintomas. Onde que está o problema então, doutor Maurílio? De procrastinação? Onde que está o problema da insônia? Onde que está o problema dos pensamentos acelerados? Desse medo que me faz, de repente, recuar, de ficar pensando, como que vai ser lá? Todo mundo aqui está no Brasil e quer vir para os Estados Unidos? Como é que é, gente? Fala aí, me posiciona aí. Eu tô no Brasil. É? E não vê a hora de estar aqui, né? Tô ansioso. Ó, ansiedade, Vai ver o sinal de ansiedade aí, né? ansiedade não. Mas Eu tenho um problema de procrastinação. pronto, Isso eu pronto. tenho. Nós vamos Mas entender. sobre o Forms que eu preenchi, eu acho que o único que eu me identifiquei mesmo foi com a procrastinação. Entendi. É, Por isso, nós vamos falar disso aqui e você vai entender como, não só por que essa procrastinação, mas entender também, né, eu te dar uma direção do que fazer para você não ser mais refém dessa programação mental. Procrastinação é só essa programação que está no nosso cérebro, natural a todas as pessoas. Todas as pessoas, todos nós temos a preguiça, temos essa procrastinação, que é nada mais é do que uma programação natural do nosso cérebro, gente. O cérebro humano, o seu cérebro, o cérebro do Dr. Maurílio, o nosso cérebro, ele é programado para fugir de dor e buscar recompensa, ok? Fugir de dor e buscar recompensa. O nosso cérebro, o tempo todo, ele quer sobrevivência, poupar energia. Não se engane mais. O seu cérebro sempre vai querer doce, açúcar, cama, TikTok, rede social, pornografia, álcool, cigarro, prazer momentâneo, recompensa rápida. Às vezes a gente fica achando que a nossa luta, a nossa batalha diária é contra o outro. Né? O meu problema está no cônjuge, está no meu casamento. Tá, não, gente. Conserta só essa mente sua que não está te deixando você avançar, progredir. E agora você vai começar a entender um pouquinho mais por que a ansiedade e por que essa procrastinação.
Nós temos aqui a mente e o corpo. Quem que vocês acham que manda? Vamos começar a interagir aqui. Nós não somos tantos assim. Eu acho que dá para todo mundo interagir e a gente ter Acho que uma. meu corpo manda, viu? É? Acho que é a No meu mente. caso é, viu? Eu Ó, tentei, eu tento ir para academia, mas meu corpo manda. Fala, não, olha, fica em casa, fica em casa. Eu fico, né? É, sobre os estudos também, quando eu iniciei os estudos do board, eu desliguei das redes sociais, eu tive que deletar todas, porque realmente tem essa distração, né? A gente fica sempre procurando uma distração, no meu caso, né? Então eu tive que excluir todas as minhas redes sociais e deixei uma só. Só aqui tem, só o Instagram que tem a doutora Raquel, para caso eu precisar me comunicar com ela e não conseguir, por outros meios, pelo Instagram eu conseguiria, né? Mas Uhum. eu estou me identificando, assim, com ansiedade, viu? tá. O que que eu vou passar a explicar para vocês todos aqui, não só com relação à ansiedade, mas com relação à procrastinação, insônia, né? Que é uma coisa que pega muito, um E cansaço, né? aumento de fome também, absurdo. Apetite. Por quê? Por que que doutor Maurílio, que eu estou comendo sem parar? Vocês vão Nossa, precisar entender agora por quê. Quem quer entender? Mais que Apetite entender, vem quem quer levando. resolver essa situação? Quem quer resolver essa Seria um situação? Vamos lá. sonho resolver a situação. Ó, tá ali a mente, tá ali o corpo. Quem manda, ou quem deveria estar mandando o astrogildo, é a mente. É a mente. A mente é que manda, o corpo só recebe os estímulos que estão vindo da mente. Só para vocês terem ideia, mais de 95% das doenças físicas começam na mente. Começam na mente. A cura começa na mente. A transformação da sua vida, do seu financeiro, do seu casamento, tá tudo na sua mente. Não é em outro lugar. Porém, lá na mente, nós temos a mente consciente, nós temos a mente subconsciente. Lá no nosso subconsciente, está uma programação mental, está um programa como se fosse um programa de computador rodando. E esse programa é responsável pela procrastinação. Este programa está sendo responsável pelos medos, o medo de ousar, o medo de empreender. Esse programa está sendo responsável pela a repetição de falhas do passado, às vezes não falhas sua, falhas do seu pai com relação a dinheiro, da sua mãe, e você está só replicando esse comportamento que você aprendeu. Você aprendeu assim, você cresceu nesse ambiente. Você está sendo influenciado por essa programação que entrou do ventre aos 14 anos, especialmente período, essa programação no nosso subconsciente é inserida de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós sentimos, de tudo que nós tivemos ali como experiência. Então, coisas simples, coisas banais do tipo, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, do tipo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil, você foi colocar uma moedinha na boca e seu pai, seu herói, foi lá e te deu um tapinha na mão, falou dinheiro é sujo, e até hoje, por causa de toda essa programação que foi inserida na sua infância, na sua adolescência, até hoje você tem uma dificuldade com dinheiro. Dinheiro não para na sua mão, não para no seu bolso, dinheiro foge de você. Porque para você foi instalada uma programação no seu subconsciente que dinheiro é sujo. Da mesma forma, uma pessoa, só para vocês entenderem como é que a coisa está tão séria assim, e não é uma questão de alta performance que a gente precisa saber utilizar, é uma questão de saúde mental. As pessoas estão adoecendo por não ter essa informação. Eu tenho uma paciente que ela foi curada dentro do programa, curada de pânico. Ela tem crises de pânico. Ela tinha, né? Professora, 38 anos, o nome dela é Ana Cláudia. As crises de pânico dela, primeira coisa, gente, medo, esse medo é um medo imaginário, não é um medo real. Não é um medo real, medo de uma nova língua, medo de morar num novo país, medo muitas vezes de dirigir, de falar em público, medo de morrer, sendo que é natural, todos nós já estamos morrendo. A morte não é ruim nem boa, a morte é natural. Já está acontecendo. Cada dia que passa, nós já estamos morrendo. Isso é um fato. Mas existe ali uma programação de medo de adoecer, medo de falar em público, sendo que somos seres relacionais. Então, 90 pesquisadores norte-americanos aqui dos Estados Unidos chegaram a essa conclusão de que 95% desses medos que estão aí na sua mente
de alguma forma, minando com a sua energia, com o seu foco, o foco que você tinha que estar dando nos estudos, de aprender uma nova língua para você ter menos dificuldade na hora que você estiver aqui. O foco que você tinha que estar dando naquilo que você quer que aconteça está sendo minado pelo medo imaginário. Então, esses neurocientistas chegaram a essa conclusão que 95% desses medos que estão no nosso subconsciente, travando a nossa vida no hoje e no agora, são medos que nunca irão acontecer. É conhecido como medos imaginários. Daí também vem uma programação de procrastinação, que nós vamos falar mais adiante. Então, todos os nossos traumas. Essa minha paciente, Ana Cláudia, ela tinha as crises de pânico dela, de medo. Doutor Maurílio, o pânico é um tipo de ansiedade? Sim, agora a fobia é um tipo de ansiedade, fobia social é um tipo de ansiedade, despersonalização, tag. Aqui nos Estados Unidos, gente, as pessoas estão tão assim, tão doentes mentalmente, escuta isso aqui. Está muito em evidência, aumentando muito o número de pessoas com esse novo tipo de ansiedade aqui, chamado de nomofobia. Aqui nos Estados Unidos, o celular chama mobile. Então, o que que começou a acontecer? Que a pessoa, ela sente que ela está longe do celular, ela coloca a mão no bolso, na bolsa, não vê o celular, o coração dela começa a acelerar. Ela começa a sentir falta de ar, porque está sem o celular. É um novo tipo de ansiedade, chamado de nomofobia. Só para vocês entenderem a que ponto está chegando o ser humano. A segurança dele está em um celular. O celular não está comigo, eu estou a perigo. Então, são medos imaginários, essa programação de medo está no meu subconsciente. Ó, a boa notícia para você vencer esses medos imaginários, vencer essa procrastinação e, mais que isso, reprogramar a sua mente. Não ser mais refém dessa programação mental que está no seu subconsciente, que muitas das vezes faz você falar assim: ah, eu sou nervosa, ah, eu sou. O que mais? Eu sou ansiosa. Você não é, isso não faz parte da sua identidade. Isso é só uma programação que foi inserida pelo papai, pela mamãe, pelo professor, pela professora, pelo pastor, pelo padre, pelo abusador. Olha, só para você ter ideia, só para trazer mais clareza para você, o que aconteceu com essa minha paciente, Ana Cláudia, professora, aos 38 anos. Ela para de ter medo de crise de ansiedade. Por quê? Eu instruí ela que esse medo era um medo imaginário que estava no subconsciente dela. Não, se tratava apenas de um programa que rodava no subconsciente. Então ela para de ter medo e no lugar de ter medo, ela começa a mapear as crises de ansiedade. Olha o que que ela descobre. O que que ela lembra que o subconsciente dela, na verdade, nunca deixou ela esquecer. Aos 8 anos de idade, ela descobre primeiro que o gatilho para ela ter as crises de ansiedade era entrar num ambiente quente e fechado. Sempre que tinha as crises de ansiedade, o coração acelerava, dava sensação de falta de ar, alguns tremores, é sempre quando ela entrava num ambiente quente e fechado. Esse era o gatilho. A partir daí, ela começa a puxar na memória dela algo que pudesse ter acontecido, e ela realmente lembra que aos 8 anos de idade ela foi abusada numa sauna. 8 aninhos de idade. O que que acontece ali? Trauma. O que que é o trauma, doutor Maurílio? Cola da memória ruim. Vai para onde? Mente subconsciente. Trauma, cola da memória ruim. Aos 8 anos de idade, foi abusada dentro de uma sauna. Essa memória ruim está ali dentro do programa dela, rodando. Sempre quando ela entrava num ambiente quente e fechado, ela nem lembrava desse trauma mais, desse abuso. Mas a mente subconsciente nunca esqueceu. Então a mente subconsciente acessava essa memória ruim e mandava informação para o cérebro que está no corpo, dizendo assim: ó, a Ana Cláudia está em perigo mais uma vez. Vai sofrer aquele abuso de novo. A memória era acessada. E o cérebro, lembra que nós falamos no início? Qual a programação natural do nosso cérebro? Buscar recompensa rápida, prazer momentâneo, fugir de dor. Fugir de dor, economizar energia. Por isso que o seu cérebro sempre vai querer cama, doce, açúcar. O que mais? Pornografia, cigarro, álcool, rede social, TikTok. Por isso que você fica, e eu vou falar mais aqui para vocês sobre esse mecanismo do vício. Você fica 1 hora no TikTok, parece que foi 10 minutos. E outro detalhe, você sai dali de 1 hora de TikTok, você não quer fazer mais nada. Seu cérebro já está encharcado de dopamina, que é um neurotransmissor que é produzido ali, serotonina, que é produzida ali quando você fica estimulando muito o seu cérebro com aqueles videozinhos.
5 minutos apenas no TikTok é o suficiente para o TikTok te conhecer, saber o que você gosta e começar a enviar só coisa que te agrada. Por isso que você não sai dali, você fica viciado, seu cérebro não te deixa sair. Porque para ele tá bom, mas ao mesmo tempo está acelerando muito a sua mente, os seus pensamentos, porque são muito dados, muitas informações que o cérebro precisa processar todas elas, muitas cores, muitos assuntos. Por isso que depois de 1 hora de TikTok, você não tem energia nenhuma para ir caminhar, para fazer uma boa alimentação. Não, você sai dali como se você estivesse, quem está entendendo? Muito, muito prazer no seu cérebro. Seu cérebro sai dali encharcado de neurotransmissores que te geram prazer, recompensa. Então, eu não posso ser mais, vocês, cada um de nós aqui, nós não podemos ser mais refém de toda essa programação que está no nosso subconsciente. A nossa alta performance está em justamente em usar a mente consciente, ó a notícia boa aqui, a mente consciente e o meu corpo, para que eu possa, a partir de agora, isso na neurociência nós chamamos de neuroplasticidade, eu treinar o meu cérebro a se comportar da maneira que eu quero. Gente, onde eu vou chegar procrastinando desse jeito? Eu não vou conseguir estar aqui nos Estados Unidos e ser um extraordinário dentista aqui, com tanta procrastinação. Se eu continuar comendo desse jeito e não entendendo por que eu estou comendo, além de eu não ter energia, essa comida vai me causando inflamação, porque geralmente a gente não vai comer brócolis. Já repararam? Quem tem compulsão alimentar, se não te dá vontade de comer brócolis, uma cenoura crua, não. É donuts. Uhum, É donuts, é só açúcar, é só carboidrato, é só porcaria. uhum, E isso vai verdade. inflamando o seu cérebro e o seu intestino. Anote isso aí, ó. Quem está passando por isso, a cura de ansiedade e depressão começa no intestino. Uhum, Se não tiver cura no intestino, não tem cura de ansiedade e transtornos mentais, ansiedade, depressão, insônia. 95% da serotonina, o hormônio do bem-estar, é produzido no intestino. Mais 50% da dopamina, que é o hormônio que te faz querer viver. Por isso que às vezes você fica desanimado, sem coragem. Fala todo mundo com a boca assim, ó, não me falta coragem, me falta dopamina. Não me falta coragem, me falta dopamina. Gente, o problema é químico. Para de olhar no espelho e falar assim, como eu sou preguiçosa, como eu sou comilona. Não, começa a entender sobre o cérebro, sobre a programação do seu cérebro. A única pessoa que você precisa vencer é o cérebro. Para de brigar com o marido, com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com quem quer que seja. Você só precisa, a palavra da verdade fala assim pra gente, ó, o inimigo anda ao nosso derredor, bramando a quem possa tragar. O inimigo não vem de chifrinho. O inimigo não vem com garfinho. O inimigo vem em forma de donuts. De donuts. Quem tá entendendo? Donuts, de sonho da padaria. O inimigo vem a forma de açúcar, de refrigerante. E isso está acabando com a sua produtividade. Isso está fazendo você procrastinar. Isso está sugando a sua energia que era para estar dispensada em aprender uma nova língua. Engolir essa mentoria aí da professora Raquel e ser o primeiro a passar nesse curso, que isso é simples. Fala com a sua boca assim, não tem nada difícil para mim. É simples, é só vocês saírem daqui entendendo sobre como funciona a sua mente consciente e subconsciente. Então tá, doutor Maurílio, eu estou entendendo. Existe uma programação natural no meu subconsciente que me sabota. Eu saio daqui mesmo que entendendo um pouco e com essa instrução, sabendo o que eu tenho que fazer, mas muitas das vezes eu não faço. Está na palavra, gente, lá no tempo de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Para de se culpar. A vida já te feriu, já te machucou. Toda essa programação no seu subconsciente veio de coisas que falaram de você e que fizeram com você. Você não vai ser ninguém na vida, você não presta, você não dá em nada. Essa programação foi em treino. Dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, você precisa. Aquele tapinha que você levou. Olha para você ver, deixa eu só fechar um entendimento da Ana Cláudia. Como que a Ana Cláudia foi curada desse pânico dela? Ela trocou o significado da mente dela de relacionado. Só muta os microfones, gente, fazendo favor. Ela trocou o significado dela que tinha aquele evento, aquele gatilho.
Eu queria pegar uma. Queria não. Eu só não sei se eu tenho aqui. Só um minutinho. Ai, que pena, não tem. Deixa eu só verificar se tem ali naquela mesa. Só um minutinho aqui, gente. A aula de hoje sobre ansiedade. Presta atenção aqui, gente, todos vocês. Ansiedade. Presta atenção aqui, todos vocês. O que é isso aqui para vocês? Eu ia pegar uma caneta, mas isso aqui é o quê? Uma chave. Uma chave, ok? Para todo mundo é uma chave, sim ou não? Uma chave. É uma Sim. chave. Agora, imagina o seguinte: uma criança de 6 anos de idade, uma criança de 6 anos de idade que presenciou o pai dela bêbado, brigando com outra pessoa que estava também bêbado, e aí essa pessoa pegou uma chave de um carro, uma chave qualquer, e acabou com a vida do pai dela, enfiando a chave aqui no pescoço do pai dela, ok? Mas era uma caneta. Esse esse significado disso aqui para mim e para você não vai mudar, mas para essa criança, mesmo na fase adulta, qual que é o significado disso aqui para essa criança? Fala para mim. Uma arma. Arma. Uma arma, perigo, perigo. Isso aqui significa para ela dor, perda. Então, o que que aconteceu com a Ana Cláudia para ela ser curada? Nós fomos lá e trocamos o significado que a mente subconsciente tinha guardado. Muitas coisas que você acha difícil de romper, uma língua, morar num novo país, mais de 50% da população brasileira nunca saiu da sua própria cidade. Doutor Maurício, isso é bom ou ruim? Você que vai discernir aqui agora. Um, um comportamento, um comportamento lá aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício. O Vale do Silício é onde que estão as mentes mais brilhantes com relação à tecnologia. Lá que foi inventado o Facebook, a Apple, né, a dona desse celular aqui, o Google, as grandes empresas norte-americanas consequentemente, mundiais, saíram do Vale do Silício. Não sei se vocês estão entendendo, né, onde eu estou falando. O que que pesquisaram a vida dessas pessoas, desses criadores, dessas mentes geniais? Sabe qual é a coisa comum que encontraram peculiar na vida deles? Quem chuta? Quem sabe isso aí? Alguém sabe? Talvez relações sociais. Relações sociais são pessoas que mudaram muito de casa, são pessoas que mudaram muito de escola, muito de cidade. Tinha que se adaptar muito rápido, fazer novas amizades. Escuta isso, gente. Saia daqui com decisões tomadas que vão ativar novas partes do seu cérebro. Esteja em novos ambientes. Tudo que o seu cérebro não vai querer fazer. Mas você precisa entender que essa programação, a gente chama isso na neurociência de trilha neural. Essa trilha neural já construída na sua mente subconsciente, no seu cérebro, está te levando a sentir esses medos, está te levando a procrastinar, está te levando a ter uns medos imaginários, como eu falei, que de alguma forma está te prejudicando. Porque vem a compulsão alimentar? Porque traz alívio ao cérebro. Não é nenhuma questão de comer o doce ou o carboidrato em si. Ali isso só faz piorar a situação do seu corpo. Lembra que a cura de ansiedade começa no intestino. O açúcar, gente, ele não só é cancerígeno, vicia 10 vezes mais que a cocaína. Açúcar suga a sua energia, açúcar dessensibiliza os receptores de serotonina, de dopamina. Lembra que eu falei que serotonina é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Por que às vezes você está angustiada? Ah, o dia hoje está ruim. Não, não existe dia ruim, os dias são todos iguais. É a química do seu corpo que não está favorável. O intestino não funcionou direito, você não dormiu corretamente. Anota aí no seu caderno, se você puder, escreve isso aqui, ó. Sono é técnica de produtividade. Tem pessoas dormindo 4 horas, 5 horas, 6 horas por noite, e a neurociência fala que é de 7 às 9, não pode ser mais do que 9. Isso começa a te prejudicar, você começa a ficar muito preguiçoso, procrastinador, se você estiver dormindo mais do que 9. Então é de 7 a 9, a média é 8. Quem fala isso é a neurociência. Doutor Maurílio, eu durmo 6 e acordo bem. Se naquele dia você tiver que fazer uma prova, algum teste que precisar do cognitivo, você vai ter dificuldade de acessar mais memória.
O sono é uma técnica de produtividade. Entender que você, essa procrastinação, essa compulsão alimentar, só está sugando a sua energia e isso só está fazendo com que você seja refém de uma programação que está no seu subconsciente. Por que comer toda hora? Porque já se sabe, não está relacionado à comida em si, mas à mastigação. A mastigação, você pode ver que se você começar a mastigar, esse comportamento de mastigar começa a trazer um alívio no seu cérebro. As pessoas, a maioria das pessoas que fuma não quer continuar fumando. Por que que fuma? Por que que fuma? Trazer um alívio no cérebro. O cérebro, a programação natural dele é o quê? Fugir de dor e buscar recompensa. Repara para você ver na hora que dá na hora que te dá essa vontade de mastigar, mesmo que você esteja sem fome, você está comendo as suas emoções. É porque surgiu um problema na mente. É porque você lembrou que tem que fazer uma tarefa. E antes de você iniciar, o cérebro lembra de quê? De trabalho. E aí, ele quer o quê? Fugir de dor, de trabalho e buscar recompensa. Seu cérebro sempre vai querer poupar energia. Então, Astrogildo, Astrogildes, é isso? Respondendo, Isso. Ah, respondendo o Gil, que pode chamar de Gil. Gil, respondendo o que você falou no início, doutor Maurílio, agora eu entendi, é a mente que mente, mas no meu corpo, mas no meu caso, é meu corpo que está comandando. Enquanto você deixar esse corpo, gente, eu vou falar de uma forma para impactar o seu cérebro. Enquanto você deixar esse cérebro vagabundo comandar a sua vida, você vai continuar se lascando, você vai continuar comendo porcaria, você vai continuar procrastinando. Porque o seu cérebro sempre, a programação natural dele, desde a época do homem da caverna. Fugir de dor, buscar recompensa. Seu cérebro sempre vai continuar querendo masturbação, pornografia, açúcar, cigarro, álcool. Doutor Maurício, pelo amor de Deus, onde que está a solução para a minha vida, então? Para mim procrastinar menos, para mim ser menos impactado por esses medos imaginários, que agora eu entendi, não são medos reais. É a imaginação do medo, é uma programação que se instalou no meu subconsciente. Aqui está a cura, ó, é através da mente consciente do corpo. Eu tenho que colocar esse corpo para se lascar, ok? Então, a partir de agora, eu vou começar a dar algumas dicas para vocês. Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Então, a primeira coisa, eu preciso entender que eu não sou preguiçoso. Para de continuar se culpando, se frustrando. Errou, levanta e continua. Levanta e continua. Essa frustração, esse sentimento de culpa que você fica ali um dia, dois, ali está o problema. O problema não está em cair. A pediatria aqui dos Estados Unidos chegaram à conclusão que você que está me assistindo, antes de você firmar os seus passinhos e andar, você não andou por causa de andador, você não andou porque seu pai segurou na sua mão, você não andou por causa de sua mãe que te ajudou a babar, não, você andou porque você não desistiu. A pediatria norte-americana calcula que você caiu entre 500 a 1.000 vezes. Caiu e levantou antes de você firmar os seus passinhos e conseguir andar. O que que isso quer dizer, gente? Que você não desistiu, você conseguiu firmar os seus passinhos e andar porque você não desistiu. Então, a única coisa que você precisa vencer é essa programação que está no subconsciente. Como, doutor Maurílio? Mente consciente e o corpo. Doutor Maurílio, tem muito pensamento ruim, minha mente está sempre acelerada. Eu já fico pensando como é que vai ser lá nos Estados Unidos, como é que vai ser com relação à língua, salário, aluguel. Gente, não, foca só, anota no seu caderno assim, ó. A partir de hoje eu só vou focar no próximo passo. Essa questão da sua mente ansiosa de querer ir para lá para o futuro, coisa que vai ser daqui uns meses ainda, querer resolver um problema que não está agora, isso é uma programação natural. Natural que está no seu subconsciente. Você foi treinado para isso. O seu pai era assim, sua mãe era assim, você só está replicando um comportamento que você aprendeu. O que, que é a cura? Neuroplasticidade. Eu vou treinar o meu cérebro como eu quero que ele se comporta. E uma das primeiras coisas que você vai fazer é focar apenas no próximo passo. Focar no hoje, no agora. Tem um filme extraordinário para vocês assistirem. O nome dele é
E vocês acreditam que eu esqueci? Mas deixa eu pegar aqui. Poder Além da Vida. Anota aí, o Poder Além da Vida. Doutor Maurílio, já vi, já assisti, assiste de novo. Assiste com outro olhar, olhar de aprendizado, pra você tirar ali um insight. O Poder Além da Vida. O seu foco a partir de agora só precisa ser no hoje e no agora. Você só precisa acertar para hoje, entendeu, Gil? Você só precisa não procrastinar hoje. Ou, aliás, Gil, você precisa iniciar procrastinando menos, gente. Para de se culpar, para de se martirizar. É um treino. Você precisa entender que o seu cérebro foi treinado para ter esse comportamento de procrastinação, de medo, medo de ousar, de empreender, medo de crescer, de mudar de país. Eu já só falei que vocês, o, vamos dizer assim, o quanto isso ativa novas regiões no seu cérebro, de mudar de região, de falar uma nova língua, de conhecer novas pessoas, de viajar, de conhecer um novo país. O quanto que isso te causa alta performance. Como é que eu faço então, doutor Maurílio? Uso da mente consciente e do corpo. Então, conscientemente, você precisa entender que tem uma força te puxando e querendo te sabotar, te limitando e muitas vezes até adoecendo. É daí que vem a ansiedade. Os traumas estão ali na mente subconsciente. A Ana Cláudia, minha paciente que se curou de pânico, ela trocou o significado que tinha aquele gatilho. Ela começou a entender. Ela parou de ter medo daquelas crises de ansiedade horríveis e terríveis que ela tinha, que ela já tinha crise de pânico. Então, da mesma forma, você precisa entender que tem esse programa ali no seu subconsciente querendo te limitar, te puxando para baixo, querendo economizar energia, buscando prazer o tempo todo. Mente consciente e o corpo. Então, uma coisa simples, extraordinária de você fazer. A partir de hoje, tenha uma agenda do seu dia, com a hora e o que você vai fazer. Outro detalhe importantíssimo, já que a procrastinação não é uma preguiça, é uma programação natural do cérebro, todos nós tendemos a procrastinar. Coloque a tarefa mais importante para fazer no horário que você tenha mais energia. Então, por exemplo, geralmente, doutor Maurício, eu tenho mais energia na parte da manhã. Então, é na parte da manhã que você vai fazer atividade física. Atividade física, anota isso aí, gente. Neurocientistas aqui norte-americanos. Atividade física traz cura, traz resultados maiores e melhores na cura de ansiedade e depressão do que medicamento, do que amitriptilina, do que sertralina, do que antidepressivo. Gente, é um crime o que as pessoas estão fazendo com a sua mente, com o seu cérebro, com o seu corpo, com a sua saúde, através de remédio controlado. Esses remédios são controlados, têm vários efeitos colaterais. Eu, doutor Maurício, não sou contra remédio, não. Eu acho que o remédio é necessário, sim, em alguns casos, para trazer alívio, para te dar um socorro, mas você não pode ser escravo dependente de nenhum remédio. Tem um outro filme que vocês podem ler que chama Sem Limites. Filme que vocês podem assistir, perdão. Sem Limites. Ah, já vi, doutor Maurício, vê de novo. Fala de um homem que queria alta performance, a vida dele estava toda bagunçada, problema financeiro, problema conjugal, e aí ele toma uma cápsula. E hoje é muito comum você encontrar jovens tomando Ritalina, Venvance, que é a cápsula da alta performance, né? Gente, não, isso é droga. Eu Isso, tomo esse remédio. isso é droga. Escuta isso aqui, gente. Tem gente tomando sem necessidade. Tem alguns casos que precisa realmente por um curto espaço de tempo, tá, Mayra? Você também não precisa ficar escrava disso pro resto da sua vida. Na hora que você começar a colocar em prática isso aqui que eu estou ensinando, você vai precisar cada vez menos desse remédio, dessa droga. Mas tem pessoas pré-vestibulando, jovens, vão fazer vestibular de medicina tomando Venvance para aumentar a inteligência, o cognitivo. Esse filme é extraordinário também, Sem Limites. Acho que tem aí, né, no Prime Video, enfim, é um filme extraordinário para vocês assistirem também. Traz muito aprendizado. Assista com esse olhar de tirar dali um aprendizado, um insight para você aplicar na sua vida. Então, essa produtividade, essa alta performance que você tanto busca, para você vencer esses medos, essa procrastinação, está em você reprogramar a sua mente, em você construir novas memórias. Como, doutor Maurício? Mente, consciente e o corpo. Eu preciso colocar esse corpo para se lascar, fazer o que ele não quer fazer. Então, essa é a instrução que eu te dou para você colocar isso em prática a partir de hoje. Primeira coisa, especialmente para regular ciclo circadiano e o sono. Acorde uma hora mais cedo a partir de hoje e trace isso como uma rotina.
Pelo menos 21 dias acordando 1 hora mais cedo. Sábado, domingo, feriado, para quê? Regular o seu relógio biológico. Doutor Mauro, estou muito cansada, fadigada, sem energia, mau humor, inconstante, muita irritabilidade. O seu ciclo circadiano vai ser regulado se você começar a fazer isso. Logo ao acordar, exponha os seus olhos à luz natural, à luz solar. Logo ao acordar. Treine o seu cérebro que cama é só para dormir. Nada de dormir ou fazer amor, namorar, né? Nada de comer na cama, nada de estudar na cama. Você está mal acostumando o seu cérebro. Lembra que eu falei no início? Sono é técnica de produtividade, não é perca de tempo. Quanto de sono? De 7 a 9 horas. A média é 8, ok? Acordou, logo ao acordar, exponha seus olhos à luz solar. Logo pela manhã, faça 30, 40, 1 hora de caminhada. De 30 a 40 minutos de caminhada, que seja isso. De caminhada, de exercício físico, de uma corrida. A sua academia. Doutor Mauro, eu posso fazer academia logo na primeira hora do dia? Sim, se exercite de alguma forma. Esse exercício que você faz na primeira hora do seu dia, aquilo que você faz na primeira hora do seu dia, muda a química do seu corpo o restante do seu dia. Lembra que eu te falei que não te falta coragem? Te falta dopamina. Vai produzir dopamina, endorfina, vai te produzir acetilcolina para você ter mais concentração, mais memória, mais foco. Vai produzir serotonina para você se sentir bem, não sentir angustiada. O que acontece na maioria das vezes? Eu faço academia, eu vou fazer o exercício depois do almoço, eu vou fazer o exercício à noite. À noite você já está com a baixa muito grande de energia, sua energia foi sugada por má alimentação, por problemas. E aí não tem, você acaba procrastinando, mas por quê? Você deixou para fazer o mais importante num horário do seu dia que a sua energia está baixa. Não faça isso com você, tá entendendo, Gil? Como é que eu venço procrastinação, doutor Maurílio? Domando o meu cérebro, sendo mais esperto que ele. Tem um livro mais extraordinário também para vocês lerem, Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é fantástico. Você vai começar a entender o que está acontecendo na sua mente. Por que que você não é mais produtivo? Por que que tem alguns medos que de alguma forma estão travando a sua vida, te limitando e muitas vezes até te adoecendo? Por que essa insônia? Ok? Água. Olha para vocês verem, gente. Apenas 2. Doutor Mário, eu tomo água quando eu estou com sede. 2% de desidratação. O seu cérebro já não começa a funcionar corretamente. Te falta concentração, memória, foco. 73% do nosso cérebro é constituído de água. Muitas das vezes você está procrastinando, perdendo sua produtividade, sua alta performance nos estudos, na memória, na concentração, porque você está ao tomar quando eu estou com sede. Quando você está com sede, já é um sinal de desidratação. Melhora essa sua alimentação, açúcar e glúten inflama diretamente o seu intestino. Lembra que eu falei que a cura de ansiedade, depressão, medo, pânico, insônia, esse cansaço, essa procrastinação está no intestino. É ali que é produzido os neurotransmissores. 95% da serotonina é produzida no intestino. 50% da dopamina, o hormônio que te faz querer viver, que te faz querer caçar, que te faz querer mais do seu trabalho, do seu estudo, é dopamina. Então, você precisa, mais de 50% dessa dopamina é produzida onde? No intestino. Essa alimentação que ajuda o intestino é uma alimentação mais natural possível, mais à base de fibra, gente. É leguminosa, é feijão, é grão de bico, é arroz, é feijão. Eu não estou falando aqui de restrição alimentar. Anota assim, ó, restrição gera compulsão. Jejum é vida. Jejum cura câncer. Jejum é sinal de te dá mais alta performance também. Quanto de jejum, doutor Maurício? Pelo menos 12 horas. A última refeição às 8 da noite e a próxima às 8 da manhã. Eu já faço 15, 16 horas de jejum. E sem sacrifício nenhum. Jejum não pode ser sacrifício, senão vai te gerar compulsão alimentar. Tem que ser um jejum natural, intencional, porque a sua mente subconsciente não vai querer fazer jejum, principalmente se você já tiver estabelecido aí uma trilha neural para ficar comendo toda hora. Isso está te prejudicando, está sugando a sua energia, a sua produtividade, a sua inteligência está sendo menos inteligente se você estiver comendo toda hora. Toda hora pico de insulina na sua corrente sanguínea, toda hora o seu pâncreas sendo acionado. Você está perdendo em produtividade, você está mais lento por causa de comer toda hora. Eu tenho uma palestra aqui agora, nesse ambiente que aqui estou,
Mas eu quero tirar um tempinho aqui para abrir para perguntas. Eu queria deixar não um convite, mas deixar à disposição aqui, tá, Raquel? Se Sim. precisar vir aqui complementar o conteúdo, porque tinha muita coisa para falar, eu venho com o maior prazer, tá, gente? Se vocês desejarem. Vou deixar para eles preencherem as perguntas, colocarem. Se quer que volta aí, vocês vão colocar lá, É, gente. mas antes da gente Interage. encerrar, Raquel, eu queria responder umas 3 perguntas. Quem queria fazer alguma pergunta aí? Eu. Eu faço depois também, eu gostaria. Fala seu nome, de onde você está falando. E a pergunta. Sandy, eu tô morando na Flórida. Ah, que legal, tô pertinho aqui então de vocês. Ah, é? Tô aqui há 2 anos. E assim, eu tô estudando pro board, a Raquel é minha mentora, né? Aí, esse anjo. Só que assim, eu tô estudando, no meio dos meus estudos, por volta das 10 horas da manhã, me dá uma vontade de comer absurdamente. Aí eu pego castanha ou então uva passas e tal. Quero saber se esse é o ideal ou o que eu posso substituir, enfim. Você tomou o café? Tomei café, eu tomo um café preto Ó, pequeno você tem que entender. Gente, presta atenção. Agora eu quero saber se vocês entenderam. Vocês acham que isso é fome, sim ou não? não. Tá claro que não. O que que é isso, gente? Uma necessidade do cérebro de buscar um prazer, uma recompensa. O cérebro está cansado daquele estudo. Aquilo ali já está. Estão entendendo ou não? Então, se não é fome, Sandy, se não é fome, fome a gente mata com comida. Uhum. Ok, gente? Agora, essa recompensa no cérebro se distrai um pouquinho. Tem uma técnica chamada muito, muito, muito interessante de vocês utilizarem, chama técnica Pomodoro. Estudar 25 minutos e fazer uma pausa de 5. Então, de repente, Sandy, o que que seu cérebro está sinalizando? Você está estudando muito e fazendo pouca pausa. Uhum. Então, não vai nessa onda de ficar mastigando. E isso sim vai desenvolver um comportamento de compulsão alimentar. Mastigar, mastigar. Olha para você ver, você está treinando o seu cérebro que qualquer desconforto que ele tiver, ele vai querer o quê, gente? Mastigar. Uma notícia ruim, mastigar. Alguma coisa que aconteceu aqui, mastigar. E aí você vai desenvolver compulsão alimentar. Você está treinando o seu cérebro para isso. Então não é fome, gente. Toma um copo de água, dá uma pausa, não, 2, água o tempo todo, é de 3 a 4 litros de água, tá, gente? Gente, sono, escuta isso aqui, sono é técnica de alta performance, água é técnica de alta performance. Você nunca vai ver um leão comendo capim. Pelo amor de Deus, você tem que vencer esse paladar de menino. Ok. Não tem nenhuma criança aqui. Então, se vence isso entendendo que é só o seu cérebro querendo se sabotar. Doutor Maurílio, mas deixa eu comer meus trem, deixa eu. E isso está sugando, isso está te deixando em desvantagem com relação aos colegas. Você não é menos inteligente, você só está com menos capacidade, porque você está sugando a sua energia com coisa que não. Dormindo pouco, se alimentando mal e comendo toda hora, treinando o seu cérebro a ficar comendo toda hora. Então, água, tá, Sandy? Tome bastante água o tempo todo ali e insira esses intervalos. Estudou ali 30. Se você não quiser fazer o Pomodoro fala 25, 5. E você vai fazer 4 desse, 25, 5, 25, 5, até você dar uma pausa maior de 30 minutos depois. Perfeito. Entendeu? Respondido? Respondido, obrigada. Próximo. Oi, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está falando da onde, Larissa? Eu falo de São Paulo, no Brasil. Ok. Na verdade, é uma dica, assim. Qual dica o senhor teria para aquela mulher hoje que tem uma rotina mais exaustiva, né? Aquela mulher que trabalha, que tem filhos e tem aquela rotina, ela já tem aquela cobrança, né, de ser uma boa profissional e uma boa mãe. Porque eu vivo isso, né? Eu estou estudando para o board, mas tem aquele papel de mãe, aquele papel de trabalhar, de ser empresária. Então, eu gostaria de uma dica, assim, que o senhor poderia dar para ajudar, assim, nesse equilíbrio de rotina. Só licencinha. Só pegando o gancho da pergunta dela, que se encaixa muito na minha também. Eu sou de São Paulo, meu nome é Gil.
E também tem os compromissos do dia a dia aqui em São Paulo. Meus horários são extremamente apertados, né? Principalmente pela manhã. Sobre estudar à noite também, só pegando o gancho da doutora colega, tá? Obrigado. Tá. Vamos lá, Larissa. A incidência, gente, de transtornos mentais é maior em mulheres, tá? Ansiedade, depressão. Uma a cada 3 mulheres sofre com algum transtorno mental. Ansiedade, depressão, medo, pânico, insônia. Por quê, doutor Maurílio? Uma é a questão hormonal, que influencia muito, e a outra é a questão social. Essa cobrança que a própria sociedade cobra mais da mulher e a autocobrança. A mulher, por si só, ela se cobra mais. Ela se sente responsável por dar conta de tudo e de todos. De tudo e de todos, tá, Larissa? Então, eu sempre falo com meus alunos e pacientes quando começam um processo comigo, é o seguinte: primeira coisa é prioridade. A pessoa mais importante dessa vida, dessa terra, não é seu filho, não é seu cônjuge. E enquanto continuar sendo, você vai continuar tendo esse déficit com eles, porque você não está dando o melhor amor que você tem, porque você não está se amando. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você até notava isso. Então, é prioridade. A pessoa mais importante dessa terra para a Larissa tem que ser a Larissa. Você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que ter um tempo para você cuidar do seu cabelo, você é mulher, né? Todos nós precisamos ter. Você precisa fazer exercício físico, sono, água, boa alimentação, gente. Isso é técnica de alta performance, de produtividade. E isso vai fazer com que você se dê bem no board. Inteligência, todos nós temos igual. Deus não deu inteligência mais para alguns ou para outros. O que está nos sabotando é esse programa que está no subconsciente. Você tem que colocar esse corpo a se lascar, essa mente vagabunda. Mente não, perdão. Esse cérebro vagabundo que sempre vai querer. Quando eu falo assim, gente, não fique chateado comigo. É só para impactar mesmo, para você entender que esse cérebro sempre vai querer cama. Não tem Claro. jeito. Vai querer sempre doce, açúcar, distração, TikTok. E agora as coisas estão ainda, tão piores, mas vão piorar muito mais, gente, porque o nível de distração agora é muito grande. Gente, presta atenção. Você pega isso aqui, você está estudando. Isso aqui está do seu lado. Gente, a palavra fala assim, para fugir do inimigo, da tentação. Você pegou isso aqui, rapidinho você produz a dopamina. A mesma dopamina que o cérebro da Sandy está buscando na comida, nos petiscos ali, você consegue nisso aqui, ó. Com o TikTok, com 20 minutos de TikTok, seu cérebro já começa a gostar daquilo e ficar agitado com aquilo. Nossa, que delícia que o Gil tá me dando aqui. Ele estava me dando trabalho, estudo, estava ruim, só que agora ele está me dando TikTok. Ó, de onde que vem a procrastinação? Agora ele está me dando TikTok. E aquilo ali, o seu cérebro está adorando. Aquilo ali está ficando excitante para ele. E aí, mas você está adoecendo a sua mente, acelerando seus pensamentos. Então, Larisa, primeira coisa, se priorizar. Segunda coisa, organizar. Falar não. Parar de carregar e cuidar de tudo e de todos. É muito comum que a mulher tenha esse perfil, querer dar conta de tudo, do marido, dos filhos, do pai, da mãe, dos irmãos, de tudo que está acontecendo ao seu redor. Muitas das vezes com sentimento de culpa, algo dá errado, você acha que a culpa é sua, a culpa é minha. Então, prioridade absoluta, a pessoa mais importante é você. Então, não continue sendo figurante no filme de outras pessoas. Comece a ser protagonista do filme da sua própria vida. Então, as coisas mais importantes, comece a fazer no horário que você tenha mais energia. O horário que você tem mais energia é de manhã, então de manhã é o horário de você fazer seu exercício, se cuidar, porque aquilo que você faz na primeira hora do seu dia muda a química do seu corpo no restante do seu dia. Comece a falar não e a vencer essa necessidade de aprovação, de falar sim para todo mundo a todo tempo, né? Essa necessidade, muitas das vezes, gente, de se sentir amado. Então, você não está dando conta nem das suas coisas, mas aí liga uma mãe, liga uma irmã, e você não consegue falar não. E nisso você vai se anulando. Não existe uma fórmula mágica. Então, é se priorizar, se organizar, colocar aquilo que é mais importante para fazer naquele momento que você está com mais energia, geralmente na primeira hora do seu dia, e colocar o seu corpo para se lascar. Energia se produz a partir do movimento. É nítido na fala da Larissa, assim, uma questão assim, doutor Maurílio, eu já estou me cansando. Gente, se você não tiver energia, aí que você não vai conseguir sair do lugar. E essa energia, e a gente tem a impressão de que isso que eu estou falando,
de cuidar da alimentação, da água, acordar uma hora mais cedo para fazer uma atividade física, que isso vai sugar mais a minha energia. Não. A energia é produzida a partir do movimento. O seu corpo vai ser ativado, regiões cerebrais novas vão ser ativadas para que esse exercício físico seja um gerador de energia para você. Já é conhecido, gente, que o músculo, ele é uma glândula. O músculo é uma glândula. Tem vários geriatras passando para os idosos fazer musculação, tomar creatina para construção muscular. Então, isso é para homem, isso é para mulher, aumentar essa testosterona sua. Cuidar da sua alimentação. Como eu falei, você nunca vai ver um leão comendo capim. Você tem que saber que é açúcar, que glúten que está na pizza, glúten que está no bolo, no macarrão. Existe macarrão sem glúten. Gente, o trigo da nossa época não é o mesmo trigo da época de Jesus. Esse glúten inflama demais o seu intestino. Suga a sua energia, esse açúcar te envelhece. Suga a sua energia, é cancerígeno. Vicia 10 vezes mais que a cocaína. Então comece. Larissa, eu respondi? Respondeu, tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Tio, com você não é diferente. Não é Entendi. diferente, tá, gente? Você, homem, é a mesma coisa. A mulher tem essa questão social, mas é aí que ela precisa se policiar mais e não ser mais agenda de ninguém. Ela tem que ter a agenda dela. Saber falar não, se priorizar. E o homem, da mesma forma, é colocar esse corpo a se lascar, começar a levantar peso, construção muscular. Você não tem ideia do leão que você vai virar e parar de ser cordeiro. Parar de ser bobinho com você mesmo. Isso aqui, gente, isso aqui está acabando, pornografia. Hoje você tem tudo aqui. Isso aqui está acabando com a produtividade das pessoas. Está sugando a sua energia. Lembra do mecanismo? Eu falei que ia falar do mecanismo do vício. Eu preciso encerrar aqui, mas eu vou falar rapidamente. Uma hora de TikTok, o seu cérebro encharca de dopamina, de prazer, e não te dá vontade de fazer mais nada. Entenderam? Entenderam por que que às vezes Entendeu? fica uma hora aqui e depois não dá vontade de fazer mais nada? Seu cérebro se encharcou de prazer, de recompensa. É como se você tivesse tido vários orgasmos com uma hora ali do TikTok. Por isso você está perdendo em produtividade. E aí, olha para você ver, você aumenta, olha como é que você adoece a sua mente. Nossa, para fechar isso aqui, não poderia deixar de falar. Você aumenta o seu limiar de sentir prazer. O seu cérebro não começa a sentir prazer só com isso agora. É o mesmo mecanismo de vício da cocaína, gente. Aliás, isso aqui no seu cérebro, no cérebro de uma criança, muito game, muito videozinhos curtos, causa o mesmo efeito de cocaína. Cocaína. Cuidado com isso aqui. Gente, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês Foi tenham. ótimo. E Foi se ótimo. quiserem, eu estou à disposição para voltar aqui Muito obrigado. e trazer mais conteúdo, tá bom? Tá bom, Eu tenho uma obrigada. perguntinha rapidinho, É, aí, posso? Muito obrigado. Boa noite. Raquel, Obrigada, doutor Maurílio. Se o doutor puder retornar, deixa eu ver aqui como é que faz para eu ser o host. Muito obrigado, viu? Acho que sim, todo mundo vai querer que volta, né, gente? Volta. Ah, como é que eu faço para muito retornar para importante. você Deixa eu aqui? ver aqui, eu acho que eu peço aqui, deixa eu ver aqui, se é aqui no chat, deixa eu ver se é aqui nos participantes, sim, ó. Aí, Já foi? sim. Um abraço, gente. Até mais. Prazer estar aqui com vocês, tá? Vocês são amados. Vocês não podem continuar escravo dessa programação que está no seu subconsciente. Agora você entendeu. O inimigo não é o seu cônjuge. Você está brigando com a pessoa errada. É o seu subconsciente, tá? Essa programação mental que está aí, que está te sabotando, te limitando e muitas vezes até te adoecendo. Um abraço. Até mais. Beijo.